Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos para este nosso estudo especial, hoje, dia de ação de graças. Sempre na última quinta-feira do mês de novembro, nós comemoramos o Dia Internacional de Ação de Graças, que tem sua origem na colonização americana, onde forasteiros, especialmente de origem inglesa, estavam passando algumas dificuldades, especialmente em relação à colheita, um ano difícil, e de repente Deus agraciou aquele povo e deu para eles, então, uma farta colheita. E diante desse grande feito, que foi a bênção de Deus na colheita, também eles agradeciam pelas viagens difíceis que eles enfrentavam para colonizar aquele país que estava nascendo. E desde então foi anualmente sendo celebrado o Dia de Ação de Graças. E eles reuniam, então, comidas típicas da região e faziam uma grande celebração, juntando ali, sejam índios, pessoas nativas locais, e os estrangeiros que ali estavam formando, então, uma nova nação. E no Brasil, então, anos mais tarde, veio para o nosso país, especialmente com o então embaixador, que ficou encantado com as comemorações. Ele estava em viagem, o Joaquim Nabuco, ele estava em viagem a Boston, nos Estados Unidos. Ele ficou encantado com as grandes festividades, a grande festa que era o Ação de Graças, lá o Thanksgiving. E aí ele quis trazer para o país em 1949, e desde então o nosso governo federal sancionou essa lei, só que não é muito valorizada em nosso país a ação de graças. Para vocês terem uma ideia, a ação de graças nos Estados Unidos e Canadá e alguns países da Europa também é até mais importante do que o Natal e Ano Novo, né? A celebração é muito importante para eles, onde eles reúnem a família, se imolam alguns perus, né? E lá, ao invés de ser peru de Natal, peru de ação de graças, né? E muita comida, juntando toda a família e uma grande celebração de gratidão. E nós temos motivos para agradecer, e não é um nem outro, não são poucos, não. Mesmo nós tenhamos um ano de 2020 um tanto difícil e desafiador, não a nível apenas em nosso país, a nível mundial, por causa da pandemia, nós já estamos até cansados de falar sobre isso, né? Mas nós temos motivos aos montes para agradecer. E até mesmo diante dessa situação adversa, essa situação única que estamos vivendo, nós temos motivos para agradecer a Deus. E se a gente começar a analisar, a gente vê quantas bênçãos Deus tem derramado em nossa vida. E para isso nós chamamos, então, o pastor Índio, o Alexandre da Costa, mais conhecido como Índio, lá da Missão Bauru, no interior de São Paulo. E eu sempre até brinquei com ele quando fiz o convite, alguns meses atrás, né? De acordo com a origem também do Dia de Ação de Graça, tem a ver com os indígenas, com os povos nativos, então. E eu acho que foi bem legal e casou essa oportunidade também do nosso irmão, querido missionário, querido colega, lá de São Paulo, que se dispôs, então, a falar sobre essa temática e vai nos dirigir o estudo de hoje. Boa noite, Índio. Boa noite, pastor. Alegria muito grande falar contigo e privilégio estar contigo aqui com seus irmãos aí, sua congregação. Eu fiz o convite aqui, espalhei o convite para os meus contatos, né? E é um motivo de muita gratidão a Deus, né? Nesse dia tão especial no calendário cristão, no calendário da igreja, o sentido desse dia, né? Esse momento de ação de graças, tá? Então, prazer estar aqui e que Deus abençoe esse nosso momento de reflexão. Quem é o Alexandre Índio da Costa? De onde o senhor vem? De que tribo, literalmente, o senhor vem? Né? E faz um pequeno resumo também do seu ministério e família, por gentileza. Eu gostaria de iniciar assim esse momento aqui do nosso bate-papo, nesse dia tão especial. Se tem alguém que vai dar ação de graças hoje, sou eu, né? Porque eu sou natural lá de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, uma cidade que de um lado do rio é Aquidauana, do outro lado do rio é Anastácio. E eu conheci a palavra de Deus lá, naquela região. Eu sou índio por parte de mãe. A minha mãe era uma índia que nasceu numa reserva,
foi para a cidade, e na cidade conheceu meu pai, que era um pernambucano, né? Então, um pernambucano e uma índia, eis-me aqui, né? E de qual tribo, pastor? Da tribo Terena, né? Terena. Tribo Terena. E eu, na verdade, eu cresci no meio da cidade, da aldeia, meus parentes, meus primos, meus tios, né? E a igreja chegou lá em Aquidauana e Anastácio por volta dos anos 70. E eu acabei conhecendo a igreja através da família do primo Edson Nimbu e o pastor José Euclides Dávila, antes foi o pastor que fez minha profissão de fé, né? Um sujeito assim, muito, muito querido até hoje, né? Por todos os índios lá do Mato Grosso. E foi através dele que eu conheci a igreja, né? Só que foi um processo bastante interessante, porque não é assim. Quem nunca ouviu a palavra de Deus, quem nunca quis saber do Deus cristão, não é assim tão fácil, tão simples aceitar ir no culto e no estudo bíblico, né? Mas eu ia bastante na janta, no almoço na casa dele. Você dava ação de graças sempre quando tinha um ranguinho gostoso, né? Exatamente. E ele tinha um jeito todo especial, né, de tratar a gente. O objetivo dele, em primeiro lugar, não era levar a gente para a igreja, era sim apresentar Jesus para as pessoas, né? E foi através dessa amizade que eu conheci a igreja. E eu tinha ali meus 14, 15 anos de idade, né? Já entrei para a igreja, conheci a igreja, e um fato bastante interessante diferente que eu conheci na igreja luterana é que todos os pastores que eu conhecia, eles queriam dizer para que eu parasse de jogar bola, tomar banho no rio, pescar, andar com amigos que eram do mundo, né? Não podia assistir televisão e tudo mais, né? E o pastor José Euclides, ele nunca fez nenhuma observação nesse sentido. Muito pelo contrário, quando eu quis saber por que é que ele não falava isso, aí ele me respondeu que ele ia me ensinar na Bíblia, na palavra de Deus, como é que Deus queria que eu vivesse a minha vida com os meus amigos, com o meu futebol, com a minha pescaria, com aquelas pessoas que não são cristãs. E foi ali que surgiu, então, como diz o Fernando Rufo, né? Esse gancho evangelístico, né? A partir dali, eu comecei a estudar a Bíblia porque eu fiquei interessado. Como é que esse Jesus vai me ensinar a viver assim, de uma forma diferente, né? Quando eu me dei por conta, eu já estava em janeiro de 1984, dentro do Instituto Concórdia de São Paulo, fazer o ensino médio, e eu queria ser professor, né? Então, índio professor era chique, né? Era um negócio assim. Inédito, né? Então, acabei fazendo o ensino médio, fiz diaconia em educação cristã, e lá pelo final do quinto ano que eu fiz a opção da teologia, né? E foi assim uma girada de chave de Deus, né? E passei a entender. O senhor teve alguma objeção assim da família, ou alguém da tribo, ou alguém da família do parte de pai, assim, alguma situação, ou amigos mesmo, né? Ridicularizaram assim, essa decisão? Como é que foi? Esse processo foi fácil, foi difícil? Foi tranquilo, porque a primeira coisa que meus amigos me perguntavam era: esse pastor, ele vai proibir você de jogar bola? Não, ele falou isso para mim. Aí as pessoas ficavam, mas como, né? Até hoje, hoje não tanto, mas logo no início, quando eu fui para São Paulo, no Instituto Concórdia, as pessoas, os meus amigos que cresceram comigo, perguntavam, né? Você virou crente agora? Eu falava, virei cristão. Cristão é diferente de crente? Eu falava, porque o cristão pode jogar bola, o crente não pode. Aí eu brincava até, né? Então, assim, eu tive muitos questionamentos, né? Como é que uma igreja, essa que você está indo agora, você pode jogar bola? Então, eu tive muito mais pressão por parte de pessoas que já participavam de uma igreja do que de pessoas que não tinham igreja, porque Interessante. era algo inédito, sabe? Porque naquela época o inimigo era o cigarro, a bebida
e a televisão, né? Mas fala um pouco agora da parte assim, de família e ministério, né? Resuma para nós aí um pouco dessa longa caminhada aí até aqui. Eu tive o privilégio de morar dentro do internato no Concórdia de São Paulo praticamente 10 anos. Eu tive um ano de estágio de teologia, né? E tive o privilégio também de casar com uma diaconisa, né? Então, Casa. nós já tínhamos uma parceria desde a época do seminário, né? Na Ebenezer, que nós participávamos. Depois, eu me formei em final de 94, né? Então, fiquei 8 anos, fui pastor em 8 anos em Minas Gerais, e agora já são 17 anos aqui em Bauru, né? Bauru é um trabalho que começou a partir desse projeto de Londrina e projeto da Igreja da Congregação Bom Pastor de Limeira. As duas congregações fizeram um projeto idêntico para colocar um pastor Londrina na região lá de Paraguaçu, Ourinhos, e Limeira para colocar um pastor em Bauru. E eu recebi esse convite, né, para começar essa missão do zero. Ligado a Limeira. Ligado a Limeira. Então não teve como dizer não, porque era um sonho de consumo, né? Começar um trabalho do zero, uma missão ampla, pastor itinerante, 12 cidades com contatos de membros da igreja, né? E tudo mais. Então, acabei vindo para cá, mas com o objetivo de estruturar Bauru, porque não era só ficar dando atendimento, né? Mas precisava concentrar esforços bastante na cidade para que a partir de Bauru pudesse dar um bom atendimento pastoral nas outras cidades, né? Hoje o trabalho ele se resume a um atendimento a Votuporanga, que está a 300 km, São José do Rio Preto a 220, Paraguaçu Paulista 180, Garça 70 quilômetros, né? A cidade de Bauru, e também temos as pessoas que vêm para o culto a Bauru de Avaré, Pederneiras, né? O pessoal vem para cá do culto em Bauru. Então a região é bastante ampla, nosso trabalho é um trabalho missionário, nosso trabalho é um trabalho que começou do zero, né? Hoje nós somos espalhados em toda a região, 124 membros batizados, né? Então é um trabalho que está bastante espalhado nessas cidades que recebem atendimento mensal. Bauru tem um atendimento semanal, e aqui o nosso forte é o nosso trabalho de evangelização com as crianças, né? É a nossa grande estratégia de evangelização. Pastor Joel Miller, da área do ensino, que também esteve. Depois você acompanha aí no card aqui, né? O estudo que ele fez, 2 estudos também conosco, foi no Repeteco. Ele te salda aí, pastor Índio, dizendo que a missão Piraquama ensinou muitos pastores da IELB. É realmente uma grande escola, a missão Piraquama, inclusive da qual eu fiz parte também, seja como pré-teológico, mas também depois como pastor ali. A nossa evangelização, eu lembro o Salmo 67, né? Até fiz uma consideração aqui. Ele fala sobre misericórdia, bênção e bondade, né? O Salmo 67, verso 1, misericórdia, bênção e bondade. O verso 2 fala que Deus é um guia justo e traz alegria, né? O verso 6 fala que a terra deu a sua colheita, isso é bênção de Deus, que as nações precisam temer esse Deus, né? Olhando para as chuvas, né? Se Deus não mandar chuva, o mundo morre. E às vezes as pessoas aqui na nossa região, aí no interior de São Paulo também, que se produz muitas colheitas, né, de vários tipos de culturas, né, a importância da chuva se dá muito mais do que numa grande metrópole, né. Quando eu saí daí de São Paulo em 2014, estava numa crise hídrica muito grande em São Paulo, e o pessoal sentiu realmente a dificuldade, né, e a importância da água, né, a dificuldade que é ficar sem água, da seca, né. Mas tirando isso, a questão da falta de água se sente mais no campo, né? Então, um homem do campo, você que é um homem do campo, você que vive da lavoura, você sabe como ninguém o quão é importante a chuva, né? E às vezes a gente esquece até de agradecer a Deus pelas águas que Deus manda. Tão importante para manutenção da vida, mas também para a colheita, né? Que é muito importante. É isso que você acabou mencionando também, né? A gente muitas vezes esquece de agradecer também pelas chuvas, né? São extremamente necessários. E a ação de graças, ela é manifestada
não só com os lábios, né? Ela é manifestada em atitudes, em ações, né? Ações. Quando você separa o seu lixo reciclável, né, você está cuidando da natureza que Deus criou, né? Então, há uma infinidade de situações, né? Aqui, quase um terço da cidade é abastecida por um rio, né? O restante é tudo, são poços artesianos. E esse rio Batalha, eles toda vez falta água, né? E todo ano, na Semana da É Árvore, sempre uma batalha, né? é sempre uma guerra mesmo. E toda vez na semana aí do meio ambiente se planta 5.000 árvores, né? Mas vai lá no mato, cava um buraco, joga a planta lá e só vai voltar o ano que vem lá. É para inglês ver, né? Então, assim, a ação de graças, ela está relacionada a atitudes do dia a dia, né? Tanto na parte com os pés aqui neste mundo, de todas as coisas materiais, todas as bênçãos materiais que nós precisamos, como também a questão da vida espiritual, né? Quando nós olhamos o Jesus ensinando o Pai Nosso, tem sete pedidos ali, né? Só o pão nosso de cada dia é bênção material, o resto é tudo espiritual. Ou seja, nós precisamos andar dessa forma, né? Em atitudes que realmente possa estar cada um de nós cuidando desse meio ambiente que Deus nos deu, cuidando da vida do próximo e cuidando para que a forma que cada um vai viver aqui neste mundo possa expressar também o amor de Deus pelas pessoas, né? Dar o testemunho pessoal, apresentar para as pessoas esse Deus que é criador de todas as coisas, esse Deus que é dono da chuva, esse Deus que tem autoridade sobre todas as coisas, né? Então, assim, de uma forma equilibrada, para que as pessoas possam perceber que a terra deu a sua colheita, é bênção de Deus, e para que todas as nações possam temer Deus de uma forma particular, né? De uma forma que possa expressar no dia a dia essa gratidão, para que as pessoas possam conhecer esse Deus maravilhoso. E falando na questão de vida a ser vivida com ações de graça, né, para o nosso Deus, basta a gente olhar o Atos dos Apóstolos, né? Eles viveram a vida inteira deles até a morte com ações de graça em prol da evangelização, da pregação do evangelho, da vida aqui neste mundo, como viver essa liberdade. O apóstolo Paulo trata esses assuntos, né? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, Filipenses capítulo 4. E ele vai mostrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem e amam a Deus, né? Ele mostra no livro de Romanos que as pessoas que não quiseram saber de Deus, Deus as abandonou nas suas paixões infames e que elas vivam do jeito que elas querem sem Deus, mas elas vão colher em seus próprios corpos, né, na sua vida, todo esse distanciamento que tem de Deus. Então, o dia de hoje é de agradecer a Deus pelas bênçãos materiais, pelas bênçãos espirituais, e nós como pastores agradecer a Deus por esse chamado que Ele fez a cada um de nós, e nós somos portadores desse evangelho maravilhoso, porque se nós não reconhecermos esse chamado de Deus e não nos humilharmos e não nos entregarmos aos estudos para que a gente possa ensinar essa simplicidade do evangelho, que é poder de Deus para a salvação, as pessoas não vão conseguir fazer uma ação de graças no seu dia a dia. Vão fazer muito mais uma barganha com Deus, né, para Deus dar isso ou daquilo, do que uma ação de graça. Nós fazemos essa ação de graças a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele já fez, pelo que Ele faz, pelo que Ele vai fazer, pela promessa do perdão, da vida e da salvação. O que move a nossa vida é muito mais a gratidão pela vida eterna, porque as coisas desse mundo vão ficar todas aqui, né? Quem não gosta de ter uma vida de luxo, quem não gosta de ter uma vida de viagens, tudo isso é muito legal, muito bacana, mas é passageiro, é ilusão, né? Inclusive, sobre ilusão, depois você acompanha aqui no Card, né? Você vai ver o estudo Felicidade Sem Ilusão, do pastor Erivelto Reggiani, que falou sobre isso também, né? Então, como diz o sábio, correr atrás do vento. Então, muitas vezes, na nossa vida agitada, corrida, a gente acaba esquecendo de celebrar as coisas que Deus nos dá, o pão nosso de cada dia, as chuvas, como foi lembrado, né? A natureza, tantas coisas que nós precisamos
ter esse dia especial, que é o Dia de Ação de Graças, para lembrar isso aí. Só o cristianismo tem a ação de graças para dar em relação à vida de salvação. Porque em relação às coisas deste mundo, todas as religiões agradecem, né? Agradecem ao sol, agradecem à Sim. chuva, à lua, ao espírito da selva, à lenda da mandioca, né? Entre os índios. Lenda da mandioca, essa eu não conheço. Tem. Então, assim, tá dentro do ser humano essa fagulha, vamos dizer assim, religiosa, né? E cada um vai buscar aonde agradecer, né? E tanto é que os índios tinham um monte de coisas para agradecer, né? Pedir, se apegar. Os brancos na cidade acreditam na ferradura, no trevo de 4 folhas, né? No horóscopo, né? Galho de arruda. É, então, não é a localidade, não é a etnia, onde é mais, onde é menos. São todos iguais. Há esse lado espiritual que ficou a lei natural faz isso com a pessoa, né? Só a lei revelada de Deus, o Evangelho, vai nos apontar o caminho a seguir. Tanto é que Jesus, João 14,6, ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. É tudo singular, né? Só existe ele. Não é que todos os caminhos levam a Deus, isso é papo furado. Só Jesus é o caminho que leva a Deus, né? E só em Jesus há realmente uma vida voltada de ações de graça, de louvor, né? Aí eu vou ter um dia, eu vou ter o dia para eu ir na igreja para louvar esse Deus, porque Ele é meu Deus, né? Não vou lá para um outro propósito a não ser alimentar ainda mais essa convicção e esse amor que já faz parte da minha vida, né? Então, o culto ele serve para eu ver meus irmãos, estar junto com eles, ouvir a palavra de Deus, fortalecer a minha vida, né? E sair dali ainda mais convicto daquilo que eu já tenho, né? Então, é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Estamos conversando sobre as bênçãos de Deus para que todas as pessoas possam a todo instante estarem agradecendo, louvando a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele faz, né? Eu vi a frase de uma pessoa que disse assim: eu não tenho medo do futuro, porque basta eu olhar para o meu passado e ver tudo que Deus já fez por mim. Ontem eu recebi de um senhor dizendo assim: boa noite, pastor, um bom dia para o senhor amanhã. E vai ser bom dia porque Jesus já está lá esperando a gente. Né? Então, essa Olha, convicção, né? Essa que legal. certeza. Mas é isso, né? E sobre a questão de ação de graças, né? É até meio loucura o que eu vou falar agora, né? Mas a gente agradece até a Deus pela enfermidade, tem até um hino, né? Graças dou por essa vida. A gente agradecer até pelo sofrimento, né? Olha que coisa interessante. Né? O cristão ele agradece até mesmo pelo sofrimento, pela enfermidade, né? Agora pelo coronavírus, não pela doença em si ou pelas mortes que infelizmente acabaram vitimizando muitas pessoas, né? Mas a gente agradece a Deus pelo livramento, seja você que já pegou, já foi contaminado e foi curado, ou seja pelo livramento de você não ter pego. Então, tudo é motivo de dar graça. Em tudo damos graças, né? Então, quando a gente tem essa perspectiva, esse viés de gratidão, tudo é bênção, tudo é dádiva. Deus abençoe o seu trabalho, que Deus continue abençoando a sua família, né? Deus abençoe a pregação do Evangelho aí nessa sua cidade, de um nome tão bacana, né? Feliz Natal. E eu me sinto assim muito honrado de estar aqui, poder compartilhar esse momento de testemunho pessoal, como eu disse antes, né? Porque eu vejo assim, temos até a palavra de Deus, não falamos, mas considero como um momento de ação de graça da minha vida diante de Deus, compartilhar com a minha igreja, dar esse testemunho e dizer para as pessoas que a nossa vida precisa todos os dias ser uma vida de ação de graças. É esse Deus maravilhoso e por termos também uma igreja assim que preza muito pelo ensino da palavra. E quem conhece a igreja luterana, passa por ela, conhece a palavra, essa palavra ela é suficiente para salvar as pessoas, né? Não importa a sua limitação, seus defeitos, suas falhas, sua etnia, né? Sua situação econômica, né? Não importa, Deus não está, a salvação não está nesses detalhes das bênçãos materiais, né? Ela está naquilo que Deus fez em Jesus por nós
e a partir dele nós seguimos a nossa vida aqui neste mundo, com os pés no chão, olhando para frente. Vem pandemia, vai pandemia, a palavra de Deus continua. E se Deus me chamar pela pandemia, se eu estiver em Jesus, eu não vejo problema nenhum nisso, né? Claro que não é uma fé assim que eu vou tentar Deus, né? Eu vou me cuidar, né? Eu vou usar máscara, vou Claro. lavar as mãos, Isso. vou ao médico, né? Enfim, todos esses procedimentos médicos, porque a medicina é uma bênção de Deus, né? É uma bênção material de Deus. E se ela Temos que está, usá-la, né? né? Não negligenciá-la, né? Em nome de uma fé e uma pseudo-fé, né? Não é assim. Legal, bom saber da experiência. Mas aí o projeto tem a capela aí em vista? Nós temos um salão multiuso, né? Esse salão ele é Ah, um salão de 12 dá para por jogar. 8, é a área coberta que nós temos. Aí dentro dessa área acontece de tudo, né? Dentro dessa área Da coberta. futebol de salão ao culto. Não, no futebol de salão não deu, não deu. Senão aí também era demais, né? Centro Esportivo do Índio. Centro esportivo do Evangelho. Jogue futebol e vá para o céu. Tá certo. Pastor, muitíssimo obrigado. Fica mais um pouquinho para você fazer uma oração no final aí, pode ser? Pode ser. Isso, então tá. Fica aí só mais um minutinho. Ok. Enquanto o pastor se prepara para fazer a oração daqui a pouquinho, eu queria só saudar mais uma vez a todos vocês que estão chegando aí. A Lia Souza, obrigado, pastores, por esse momento, né? O pastor Índio é incrível, realmente é um cara fantástico. A Eliana agradece. Parabéns, pastores, obrigado pela live, obrigado pela sua presença aqui também, a todas as pessoas que aqui estão conosco. Se você tem desejo de adquirir uma caneca de Lutero, mande bem você também, né? Canequinha aqui bem bonitinha. Você pode estar também aí se deliciando, né, com seu cafezinho, seu chazinho ou aguinha. Eu convido mais uma vez então o pastor Alexandre para que nos dirija a Deus em oração, agradecendo a Deus pela vida e por todas as bênçãos de Deus recebidas. Eu citei o Evangelho de João, capítulo 6, da minha profissão de fé. João 6, versículo 68. Simão Pedro respondeu: Quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. Vamos falar com Deus em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, graças te damos pela vida em nossos corpos até este momento. Louvamos especialmente por este dia de ação de graças. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos materiais, acima de tudo, pelas bênçãos espirituais. Obrigado pelo dom da fé, obrigado pela morada do Espírito Santo em nós. Obrigado por Jesus ser o nosso bom pastor, nosso único bom pastor. Obrigado, Senhor, pela nossa igreja, pela nossa congregação. Obrigado por aqueles que têm Jesus em sua vida e que estão a serviço do Evangelho aqui neste mundo. Queremos te louvar e te agradecer nesse dia pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil e todas as suas congregações, todos os seus pastores, toda a sua liderança. Agradecer e louvar, Senhor, por todos os congregados, por todas aquelas pessoas que estão atuando no trabalho da tua igreja. Obrigado pela formação do nosso seminário, obrigado pelos nossos estudantes, nossos professores de teologia, obrigado pela nossa GELB, pelos nossos jovens em todo o Brasil, pelos nossos leigos, pelas nossas servas, obrigado pela nossa hora luterana, pela nossa editora Concórdia. Obrigado, Senhor, pela liberdade que temos de pregar o Evangelho. Guarda o nosso país, abençoe a pregação desse Evangelho que salva, que conduz as pessoas para o céu e que, enquanto estão aqui neste mundo, possam servir com a vida, com os dons, com os bens, e que, independente de qualquer que seja a situação em volta ou dentro da sua vida, possam continuar temendo e amando o nome de Jesus, para que assim as pessoas vejam em cada um de nós, homens e mulheres de Cristo, as pessoas vejam em nós o brilho da salvação por meio da nossa vida, do nosso servir ao Senhor com alegria.
Neste momento, te agradeço por este convite maravilhoso de estar aqui neste momento, nessa live, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de poder testemunhar o teu amor em minha vida. Abençoe as nossas congregações, tanto a congregação do pastor Eber, como a congregação aqui de Bauru. Que o Senhor esteja abençoando os nossos trabalhos e o trabalho de todos aqueles que semeiam a boa nova da salvação. Guarde e abençoe os que estão acompanhando este momento aqui de bate-papo, de louvor e gratidão ao teu santo nome. Guarda cada família representada e abençoe também aqueles que em outro momento irão nos assistir. É por tua bondade que aqui estamos e é por teu grande amor que nós pedimos e agradecemos, em o nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor, que vive contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Mais uma vez, pastor Alexandre, brigadão, que Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês também. Se inscreva aqui no canal, se inscreva aqui conosco. Tenham todos uma feliz e abençoada noite. Que em tudo possamos sempre dar graças ao nosso Deus. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.